E aí, pessoal, aqui é o professor de Física Fernando Trevisol e nesta aula a gente vai estar aprendendo um pouco sobre força elétrica e lei de Coulomb. A primeira coisa que a gente vai fazer é assistir um experimento que foi feito pela USP. Esse experimento ele dá uma boa ideia do que Coulomb fez para poder propor a sua equação. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância, ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Então, esse experimento é um experimento que dá uma boa ideia do que Coulomb idealizou e fez para chegar nessas proporções aqui. Ó. Ele chegou nessas duas proporções. Ele viu que a força elétrica entre dois corpos carregados eletricamente é diretamente proporcional ao múltiplo do módulo das cargas que cada corpo tem, né? A quantidade de carga que cada corpo tem, e também a força elétrica é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. O que isso quer dizer? Se eu dobrar o valor de uma carga aqui, ó, eu estou dobrando a intensidade de força. Dobra-se a intensidade de força executada pela força elétrica. Agora, se a gente dobrar a distância entre as duas cargas, entre os dois corpos carregados, o que vai acontecer? Essa força vai diminuir 4 vezes, vai ser dividida por 4. Foi isso que Coulomb observou. E com essas observações, Coulomb ele bolou uma equação. Está aqui a equação. Essa equação é chamada de lei de Coulomb, em homenagem a ele. E a equação, se a gente notar, na verdade, ela é exatamente o que a gente acabou de ver no vídeo, no slide anterior. Olha só, diz aqui ó, que o produto do módulo da quantidade de carga de cada uma das duas partículas é diretamente proporcional à força. E na mesma equação também diz o seguinte, que o inverso da distância ao quadrado é diretamente proporcional à força. Só que agora, como ele colocou numa equação, ele teve que ponderar, ele teve que balancear essa equação para que essa força medida entre as cargas coincidisse, balanceasse com as forças que nós medimos no cotidiano. E para resolver isso, o que ele fez? Ele ponderou através de uma constante. Ele aplicou uma constante e chamou de constante elétrica. Ou seja, essa constante aqui ó, sempre vai ter esse valor dado aqui. 9 vezes 10 dá 9 newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então,
o arranjo que está dizendo, né? F de força, Q1 e Q2 de quantidade de carga de cada um dos dois corpos, D de distância entre as duas cargas e a constante elétrica. E veja que essa distância, que a distância entre as duas cargas, ela é medida se as duas cargas, se os dois corpos têm um tamanho considerável, né, e for duas esferas, e a gente vai trabalhar muito com partículas esféricas, a gente mede desde o seu centro, né, do centro de um corpo até o centro do outro corpo, considerando que os dois corpos são esferas, tá? E outra, notem que a força é uma grandeza vetorial. Como que a gente pode notar isso? Através dessa pequena flechinha aqui, ó, em cima da letra F maiúscula, que simboliza força. O que quer dizer ser uma grandeza vetorial? Quer dizer o seguinte, que para eu poder expressar, para a gente poder expressar essa grandeza, a gente precisa falar de 3 características dessa grandeza: do módulo, da direção e do sentido. Tá? Ou intensidade, direção e sentido, porque módulo e intensidade quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, primeira coisa, o que é um módulo? É o quanto de força tem. E quando a gente fala de vetores, a gente muitas vezes vai simbolizar, vai representar esses vetores através de uma flechinha. Então aqui, ó, tem essa flechinha F12 e essa flechinha F21. Então essas duas flechinhas nós chamamos de vetores. Um vetor F12 e o vetor F21. Então o módulo desse vetor aqui, ó, vai ter essa intensidade, esse tamanho. Se fosse, por acaso, desenhado um vetor maior para cá, né, um vetor maior, quer dizer que essa força teria maior intensidade, maior módulo, só isso. Então, o tamanho do vetor, ele nos denuncia o módulo, a intensidade. Tá, então tá, esse é o módulo. Tá, o que é direção? Direção é saber se esse vetor está na horizontal, né? Se ele está na horizontal, deixa eu voltar aqui. Se esse vetor está na horizontal, opa, eu voltei na hora para voltar, só um instantinho. Esse vetor está na horizontal. Aqui. Se esse vetor está na horizontal, só um instante, gente. Marca texto, isso. Se o vetor está na horizontal, se está na vertical ou se ele está oblíquo. Tá? Isso é direção. Tá? Os nossos dois vetores aqui, ó, estão na horizontal. Os nossos dois vetores estão na horizontal. E o que é, né? Agora sabemos o que é módulo, sabemos o que é direção, né? Vamos aprender agora o que é sentido. O que é sentido, né? Sentido é para onde esse vetor aponta. Onde esse vetor aponta. Então, nós temos aqui o vetor F12 apontando para a esquerda e o vetor F21 apontando para a direita. Então, para a gente poder expressar uma grandeza vetorial, necessariamente, nós precisamos expressar a sua intensidade, que é o tamanho do vetor, sua direção, se é horizontal, vertical ou oblíqua, e seu sentido, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima, se é para baixo, e por aí vai, tá? E por aí vai. Próximo. Vamos fazer um exemplo aplicando essa lei que nós acabamos de aprender, a lei de Coulomb, tá? Então, ó, de acordo com o modelo de Bohr, o átomo de hidrogênio é formado por um próton, em torno do qual um elétron descreve um movimento circular uniforme. Então, essa
essa abreviação aqui, né, essa sigla, quer dizer movimento circular uniforme, de um raio aproximadamente igual a 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Determine a intensidade de força de atração entre o próton e o elétron. Fiz aqui um desenho bem clássico mesmo, de um átomo de hidrogênio. O próton no núcleo e um elétron orbitando esse núcleo. Tá? O que quer dizer um movimento circular uniforme? Quer dizer o seguinte, que a velocidade do elétron aqui ao redor do próton é constante. E quando a velocidade ao redor do elétron é constante, a força centrípeta também é constante. Tá? Então quer dizer que tem uma força constante aqui, ó, uma força centrípeta que puxa esse elétron para dentro, não deixando ele sair da trajetória. Força constante. E essa força centrípeta nada mais é que o resultado da força elétrica que a gente vai medir agora, daqui a pouco. Tá? Então, esse é o modelo de um átomo bem clássico de hidrogênio. Tá? Vamos pegar as informações que a questão nos dá. Primeira informação, né? O raio, 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Muito pequeno mesmo, algo muito pequeno. A quantidade de carga no elétron, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Claro, né? Um elétron tem uma carga elementar, tá? Quantidade de próton, também 1,6 vezes 10 na menos 19, só que agora positivo. Né? Próton tem cargas positivas. E o que ele pede? A força EP. Eu coloquei aqui, ó. A gente poderia calcular a força que o próton recebe do elétron, né? Mas eu botei como a força que o elétron recebe do próton. Porque ele pede para a gente medir a intensidade de atração entre os dois. Tá? E na verdade, na força elétrica entre duas partículas, né? Aqui está ocorrendo o quê? A terceira lei de Newton. Né? Se um corpo exerce força sobre o outro corpo, automaticamente vai ser gerada uma força de reação com mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Então, quer dizer que o elétron está sendo puxado pelo próton e o próton está sendo puxado pelo elétron. E esses dois estão sendo puxados com a mesma intensidade de força, atraídos com a mesma intensidade de força. Se a gente calcular apenas uma delas, beleza, a gente já está sabendo quanto que é essa força de atração entre o próton e o elétron. Tá? Então, vamos medir a força de atração que o elétron sofre do próton. Vamos calcular. O que a gente faz? Aplica a lei de Coulomb. Tá? Então, lembrando, a lei de Coulomb está nesta equação aqui. A gente vai aplicar agora a lei de Coulomb. E lembrem bem nesse termo, aplicar a lei de Coulomb, para conseguir encontrar a intensidade da força. Porque eu vou estar falando deles nos próximos exemplos e a gente vai ter que saber do que eu estou falando. Tá? Aplicando a lei de Coulomb, a gente substitui os valores. Bom, no lugar da constante, né, eu coloco o valor da constante que a gente viu ali atrás, no slide anterior, que é 9 vezes 10 na 9. Né? Vai ser sempre esse valor. No lugar da quantidade de carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Por que a gente não colocou o negativo? Porque a própria equação diz que essas cargas têm que estar em módulo. O que quer dizer isso? Qualquer valor que eu coloque aqui dentro, seja ele positivo ou negativo, tem que sair desses módulos aqui, ó, positivo. Foi isso que eu fiz. Tá? Saiu o valor daqui positivo. Carga do próton. Quantidade de carga do próton, 1,3 vezes 10 na menos 19. Essa é a quantidade de carga do próton. Tá? Aí depois, ó, a distância ao quadrado, 5,3 vezes 10 na menos 11, tudo entre parênteses e tudo ao quadrado. O que a gente faz? Calcula essa equação agora com os valores.
né? Então faz como a gente tem feito em sala de aula, estava fazendo em sala de aula. Primeira coisa, multiplica aquilo que não tem expoente. 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Beleza, fiz isso, deu 23,04. Depois o que a gente faz? Conserva as bases 10 e soma os expoentes, né? Soma os expoentes. Então vai ficar, tenho 9, devo 10, devo 29. Está aqui, devo 29. Aplico o quadrado nesse valor aqui, em todo esse valor. 5,3 ao quadrado, 28,09. Conservo a base 10 e apenas multiplico aqui, ó, 2 vezes menos 11. 2 vezes menos 11, menos 22. Agora, divido esses dois valores. Divido esse valor por esse valor. Por esse valor aqui. Tá? Fazendo isso, eu encontro o valor de 0,82. Dois exponenciais de mesma base, conservo a base e faço o seguinte, tomo esse valor aqui e diminuo desse valor. Então, menos 29 menos 22 vai dar menos 7. Aqui, gente, que eu vou botar já Newton aqui, aqui para mim, em sala de aula, já estaria certo. Beleza, não precisaria mais ir a lugar nenhum, chegou no valor. Mas em gabaritos, em Enem e vestibulares, muitas vezes, na maioria das vezes, eles trazem esse número em notação científica. Para ficar em notação científica, precisamos pular dessa vírgula daqui para cá. Então, ela estava aqui, pulou para cá, pulou uma vez. E esse pulo fez com que o número aumentasse, porque de 0,8 foi para 8,2. Se aumentou esse lado da multiplicação, esse outro lado precisa diminuir. Como? Acrescentando um expoente. Qual o valor e sinal do expoente? O valor vai ser 1 e negativo, porque eu preciso diminuir. Se eu aumentei lá, diminuo aqui, boto um sinal negativo. Quanto eu diminuo? Uma vez, porque eu pulei a vírgula só uma vez. Como é que vai ficar isso? Vai ficar aproximadamente 8,2, perdão, fica 8,2 vezes 10 na menos 8 Newton. Tá? Por que aproximadamente? Porque quando eu fiz essa divisão aqui, ó, esse valor é um valor aproximado. Eu não coloquei o restante das vírgulas, o restante dos números que tinha aqui depois da vírgula. Tinha muitos números aqui depois da vírgula, então eu arredondei para 8,2. Por isso que é aproximadamente o final, tá? Então, aqui nesse exemplo, o que a gente fez? Aplicou a lei de Coulomb. Só isso, tá? E sendo a lei de Coulomb, a força elétrica é uma força vetorial, o que acontece? Ó, o vetor força aqui, ó, tá aqui o vetor força. Ele sempre vai ter a direção reta entre o elétron e o próton. Esse vai ser sempre a direção dele, tá? Desse vetor. Sempre vai ter o sentido, se eu estou calculando a força que o elétron recebe do próton, o sentido do elétron para o próton, tá? Sempre para o centro dessa circunferência.